A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de que a Corte julgue a validade do reconhecimento de pessoas nas investigações criminais. A Aline Beckett tem os detalhes aqui pra gente. Aline, esses votos ainda podem mudar ou já estão consolidados, hein? Olha, Nonato, esses votos podem ser modificados sim, porque o julgamento vai até o dia 28, mas ainda tem uma segunda fase também, que vai ser a tese final definida ali pelos ministros. Mas grande parte, a maioria, já votou para que sim, que seja válida esse reconhecimento de suspeitos pela Justiça brasileira. Porque o que acontece? O STF agora está analisando se esse caso terá de ser levado à repercussão geral, ou seja, se aquilo que for decidido pela Suprema Corte, neste caso específico, deve ser aplicado em outros casos semelhantes a esse na Justiça brasileira. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Ele votou para que sim, a favor, e inclusive ele destacou que esse reconhecimento equivocado de suspeitos na Justiça é uma das principais causas de erro jurídico no país. Até agora, a maioria dos ministros votaram, como você bem disse, seguindo o voto dele, incluindo o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, André Mendonça e Luiz Fux. Mas como que esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal? Bom, um réu foi condenado no estado de São Paulo ali por um reconhecimento equivocado. Ele foi condenado por roubo após ser reconhecido pela vítima. Porém, o Código de Processo Penal não foi seguido corretamente. O Tribunal de Justiça de São Paulo acabou alegando que essas regras do Código Penal, elas não são obrigatórias e servem somente como recomendações. E aí a defesa do réu contestou o Supremo Tribunal Federal sobre isso, alegando que, já que as normas do Código Penal não foram seguidas, então a prova é considerada ilícita e, portanto, não pode ser utilizada em uma condenação. Daí o que está em jogo agora é o STF decidir se a polícia vai precisar utilizar ali no momento do reconhecimento de suspeitos da Justiça, seguir todas essas regras do Código Penal, e se a Corte decidir que sim, os reconhecimentos equivocados que já passaram pela Justiça brasileira em outros processos criminais, eles serão automaticamente anulados. Essa decisão ela pode impactar diretamente aí a segurança jurídica e também a Justiça criminal, já que os erros de reconhecimento facial, eles podem acabar trazendo mais injustiça em certas questões sociais, como, por exemplo, o racismo. Como eu destaquei no início, o julgamento vai acontecer em plenário virtual até a próxima sexta-feira, dia 28. Primeiro o STF decide se aplica essa repercussão geral e depois os ministros decidem a tese final, onde ocorrerá um novo julgamento para que isso seja aplicado a toda a Justiça Federal. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado. Aline Beckett com essas informações em Brasília.